Os superformatos da Roca Brasil Cerâmica são produtos de grandes dimensões, retificados e de baixa espessura, características que possibilitam a cobertura de grandes áreas. Suas juntas mais finas e em menor quantidade valorizam os ambientes e proporcionam espaços mais cleans, destacando os desenhos, a amplitude e as continuidades. Um conjunto de diferenciais que encantam nossos clientes. Porém, de nada adianta ter em mãos produtos grandiosos em dimensões, tecnologia e beleza se após o assentamento eles estiverem desnivelados, desalinhados, com acabamentos imperfeitos ou peças danificadas. É uma visão desastrosa. E mesmo que tenha um visual perfeito, se tecnicamente o produto for colocado com vícios de assentamento, o resultado é uma redução drástica do desempenho e da vida útil dos superformatos, gerando transtornos futuros e custos desnecessários. A ideia aqui é evitar este tipo de problema e nunca mais utilizar o método de tentativa e erro. Neste treinamento, vamos abordar a forma correta de instalação dos superformatos passo a passo, mostrando de forma prática não só as exigências da norma de assentamento, como também todas as recomendações da Roca Brasil Cerâmica para uma instalação perfeita em todos os aspectos, seja no visual, com peças bem distribuídas, alinhadas e niveladas, como também no aspecto técnico, evitando patologias e garantindo o desempenho dos superformatos por toda a vida útil do produto. Vamos juntos aprender como fazer um assentamento de superformatos com qualidade? A técnica indicada para assentamento de superformatos é a mesma recomendada para formatos menores, que é a norma ABNT-NBR 13753. Assentamento de pavimentos cerâmicos com argamassa colante, procedimento. A principal diferença no assentamento de superformatos está nas ferramentas específicas, responsáveis por proporcionar segurança e precisão para a correta movimentação, corte e aplicação, como já vimos nos vídeos anteriores. Vamos então para a primeira etapa antes do assentamento. Precisamos verificar com atenção a superfície onde o superformato será aplicado. Utilize as seguintes perguntas para nortear sua verificação. Tivemos tempo suficiente para a cura do contrapiso? A superfície está nivelada? A umidade do piso está controlada? Temos algum calombo ou imperfeição? Estamos obstruindo algum eletroduto? Se a resposta for sim para as 3 primeiras perguntas e não para as 2 últimas, podemos dar início à fase de assentamento. Caso contrário, precisamos corrigir estes detalhes antes de começar. Feito isso, partimos para a etapa de assentamento. Agora você vai ver um passo a passo que vai ser muito útil durante todo o processo. Primeiro, remova o plástico e os lacres da embalagem do superformato. Em seguida, limpe o produto com um pano embebido em álcool. Agora, posicione o sistema de movimentação e retire, um a um, os protetores de ventosa. Remova com um pano qualquer poeira remanescente. Estas etapas vão garantir uma melhor aderência das ventosas durante o transporte. Em 2 pessoas, com o auxílio da régua de movimentação, retire a peça e deixe-a em posição vertical ou levemente inclinada, deixando o tardós com fácil acesso para a aplicação da argamassa. Todo porcelanato tem um lado e um sentido correto de aplicação. Verifique a flecha indicativa e faça uma marcação lateral para não esquecer qual é o sentido de aplicação após a colocação da argamassa. Em seguida, com auxílio da desempenadeira denteada para superformatos, aplique a argamassa em todo o tardós da peça, utilizando o lado liso da desempenadeira. Agora, com o lado dentado, retire o excesso de argamassa, formando os cordões para a aplicação da peça. Repita a operação aplicando argamassa no contrapiso, seja utilizando a desempenadeira para grandes formatos ou, se preferir, utilize o aplicador de argamassa do tipo caixote. Em seguida, com o auxílio da régua de movimentação, segure a peça na posição vertical, com a argamassa no verso e leve para próximo da área em que será aplicada.
Deite a peça encostando argamassa com argamassa ligeiramente fora da posição final, algo em torno de 5 centímetros, e então arraste-a até chegar à posição final. Este procedimento é conhecido como técnica do arraste e vai auxiliar no esmagamento dos cordões e remoção do ar entre o superformato e o local de aplicação. O sentido do denteamento na argamassa, no verso da peça e na base de assentamento deve ser o mesmo. Veja como a argamassa se comporta através do vidro. Quando realizamos o denteamento correto, se torna mais fácil e natural a remoção do ar e o desmanche dos cordões, eliminando os espaços vazios e reduzindo a chance de fissuras ou quebras. Para realizar a remoção do ar e esmagamento dos cordões com mais eficiência, utilize uma ventosa vibratória. Aplique a vibração sempre do meio para as extremidades da peça, pois no sentido contrário, o ar pode ficar enclausurado, preso no meio, criando bolsões de ar entre a peça e o local de aplicação. Para o assentamento da peça seguinte, aplique a argamassa no verso do superformato e também na base onde iremos assentar. Para evitar que o excesso de argamassa suba entre as juntas, quando realizar a técnica do arraste, utilize uma colher de pedreiro e faça um chanfro na argamassa base, tangenciando a peça aplicada em torno de 5 centímetros. Em seguida, posicione os clipes do nivelador por toda a extensão da peça assentada, com uma distância de 25 a 30 centímetros entre cada clipe. E pronto! É só repetir a operação de arraste, levando a peça até a posição final devidamente alinhada. Lembrando de completar o processo com a ventosa vibratória, realizando o esmagamento dos cordões e a remoção do ar. Agora, para um nivelamento perfeito, coloque as cunhas nos clipes entre as peças e, com o auxílio do alicate, exerça a pressão necessária para nivelar as peças com precisão de milímetros. Os clipes ajudam a ancorar e travar as peças, evitando desníveis pela retração da argamassa. Repita esta operação até o fechamento da área que se deseja revestir. E lembre-se, nunca remova o espaçador antes do tempo mínimo de 96 horas, pois é nesse período que a argamassa sofre maior retração pelo seu processo de cura, podendo gerar dentes, deformações e desníveis indesejados entre as peças. Esse é o procedimento ideal indicado pela Roca Brasil Cerâmica para um assentamento perfeito de superformatos, tanto no aspecto visual quanto técnico. Para a aplicação dos superformatos em paredes, o procedimento é o mesmo. Somente na hora de levantar a peça que devemos ter um cuidado adicional, protegendo as extremidades em contato com o piso para não danificar. Com o piso ou a parede aplicada, precisamos aguardar 96 horas para a secagem da argamassa e somente após este período é que vamos remover os clipes e as cunhas, liberando todo o conjunto para a etapa final de rejunte. Espero que estejam aproveitando esta etapa fundamental do nosso treinamento de superformatos. Quero aproveitar e lembrar de um detalhe importante. A espera do tempo indicado para a secagem da argamassa é fundamental para garantir a qualidade final do assentamento. Nunca ande sobre o piso nem remova os clipes antes desse período, pois as peças podem ceder, gerando dentes e degraus de forma irreversível. Fique atento também na hora de escolher o tipo de rejunte que vai utilizar. Procure sempre um produto compatível e recomendado para peças de porcelanato. Indicamos a utilização de produtos de empresas reconhecidas no mercado, podendo ser resinado, acrílico ou epóxi.
Aproveitem bem todas as dicas e procedimentos que abordamos neste episódio. Desta forma, a qualidade de entrega da sua obra estará em um patamar muito mais elevado, gerando novas oportunidades de trabalho e evitando aborrecimentos e custos adicionais. No próximo vídeo, vamos tratar exclusivamente das possíveis falhas na execução do assentamento e como podemos evitá-las. Nos vemos em breve.